Em estúdio, para analisar os temas do dia, está Pedro Ortigão Correia. Pedro, muito boa tarde. Começando naturalmente pela questão espanhola, parece que estão reunidas todas as condições para que o país vizinho avance com o resgate total. Eu penso que eles não vão ter grandes alternativas, porque já não é tanto uma questão de tentar ir adiando, o problema é que o dinheiro vai escasseando. Esta situação da Catalunha, deste reforço que eles pediram de cerca de 5,5 mil milhões, metade desse dinheiro vai ser para pagar os tais obrigações patrióticas, que basicamente foram emissões de dívida que o Estado da Catalunha, que a região autónoma da Catalunha fez, pagando aos aforradores 4% quando o mercado secou. Portanto, basicamente emitiram o equivalente a que cá se emite de certificados de aforro, mas da própria região autónoma. Portanto, metade daquele dinheiro é para pagar diretamente a quem esteve a financiar até agora a região autónoma da Catalunha. Portanto, a situação não é uma situação que se vai manter durante muito tempo, porque basicamente o dinheiro está a escassear para coisas tão simples como o cumprimento do próprio serviço da dívida. E, portanto, quando vierem as próximas tranches que vão ter que ser refinanciadas da dívida pública espanhola, e a grande parte vai ser agora em outubro, aí inevitavelmente terá que estar uma solução colocada, porque é impensável manter este empurrar com a barriga de uma situação que é uma situação muito mais gravosa, como é óbvio, que Portugal, não só pela dimensão, mas por todo o impacto que isto tem no resto da economia espanhola. Olhando para a questão de Valência, que foi entretanto divulgada já esta tarde, vai ser preciso mais dinheiro do que os 3.500 milhões, e se pensarmos que o país tem 17 regiões autónomas, este número vai subir de forma significativa? Inevitável. Enfim, o que acontece é que todas estas regiões viveram largamente acima das suas possibilidades ao longo destes últimos anos, porque o dinheiro era de graça, o dinheiro estava a ser colocado no mercado a um risco desproporcional àquele que era o risco daquelas regiões. E, portanto, a partir do momento em que esse dinheiro secou, todas estas regiões que estavam totalmente dependentes da dívida ficam perante uma situação extremamente precária e, neste caso, numa situação que pode dar caso a situações de poor default, já inclusive a nível dos aforradores privados, como é o caso da Catalunha, que pode correr o risco de não ter dinheiro para pagar a todos aqueles indivíduos que confiaram no Estado da Catalunha para aplicar dinheiro a 4% em dívida pública, neste caso dívida regional. E, portanto, a situação é uma situação bastante mais grave. Mas este é só o lado do setor público. Se nós começarmos a ir para o setor privado e acontecer em Espanha aquilo que aconteceu em Portugal, ou seja, os mercados fecharem-se totalmente para o financiamento do setor privado, então teremos um problema muito maior. Do outro lado da moeda, temos o facto também de, em Espanha, temos empresas globais que não tínhamos em Portugal. E quando nós olhamos para empresas como a Repsol, quando olhamos para empresas como a Santander, como a Telefónica, são empresas que hoje em dia têm os seus resultados, mais de metade dos seus resultados são conseguidos nas suas operações fora de Espanha. E, portanto, essas estarão a salvo. Mas todas as outras empresas que estão exclusivamente dedicadas ao mercado doméstico, elas terão exatamente o mesmo problema que tiveram as empresas portuguesas quando se fechou a torneira e deixou de se financiar de forma totalmente ilimitada. E essa é uma situação que ainda não ocorreu em Espanha, mas que pode ocorrer muito rapidamente, é fechar-se totalmente o financiamento ao setor privado e, nesse caso, então, teremos uma situação muito mais grave. De um ponto de vista de gestão da própria situação em si, esta gestão política não foi desde o princípio a mais correta, foram cometidos erros sucessivos atrás uns dos outros, isto tudo para tentar manter uma imagem política positiva por parte do Partido Popular e que vai ter custos económicos muito grandes. Foi por isso que ainda não avançaram com o resgate total? Ou Eu com estou o pedido plenamente para um resgate convencido total? que sim. Aliás, o primeiro pedido de resgate que devia ter sido feito antes do pedido de resgate, o assumir da situação, do status quo da situação, assim que houve uma transição do governo. Mas naquela altura, o partido de Mariano Rajoy estava muito mais preocupado com as eleições regionais na Andaluzia e, por isso, simplesmente não quis soltar cá para fora tudo aquilo que o mercado já sabia, que era que todas estas regiões autónomas estavam com gravíssimos problemas de financiamento, inclusive os bancos que alimentavam essas regiões autónomas, as famosas cajas, e, portanto, foi protelada essa informação. E quando veio tarde demais e veio com um impacto muito grande. E, portanto, os erros políticos começaram desde essa altura. E isto vai ter um custo inevitável, muito maior do que aquele de ter que assumir que a própria Espanha vai ter que pedir um resgate. E, portanto, pelo caminho, vão usando do facto de serem grandes credores. Aquilo que nós recorrentemente comentamos cá em Portugal, de que quando alguém fica a dever ao banco e entra em incumprimento do pagamento do seu crédito, seja de uma pequena empresa ou de uma habitação, é um problema dessa pessoa. Mas se é um grande empresário e pediu muitos milhões emprestados à banca, então não é um problema do empresário, é um problema do banco. E Espanha está a tentar jogar com esse pequeno fator. O facto de ser muito grande e disso causar um risco sistémico demasiado grande, demasiado elevado ao próprio mercado,
pode fazer com que as condições de financiamento sejam diferentes, mas eu acho que mais que as condições de financiamento diferentes, que essas eu calculo que estejam a ser renegociadas, porque de facto já se viu que tanto em Portugal como em Espanha isso tem impactos, tanto em Portugal como na Grécia como na Irlanda, isso teve impactos negativos. Mais do que isso é o labeling deste tipo de ajuda. Portanto, se isto vier com um chavão de pedido de resgate, vai ser a primeira vez na história da Espanha Democrática que temos uma situação destas, e isto é um peso que aquele partido não quer suportar. Pedro, olhando para a questão do bad bank e para o financiamento que será necessário para os bancos, parece que, por um lado, este pedido parcial, o dinheiro que vem, e Luís de Guindos disse que iria usar sensivelmente 60 mil milhões, mais o bad bank, que também hoje o Ministro da Economia já garantiu que está pronto para ser aprovado sexta-feira, vão resolver o problema do setor financeiro? Eu calculo que não. Vão, quanto muito, resolver o problema do setor financeiro dito público, ou seja, o problema das cajas. Esse, sim, provavelmente vai ser resolvido. O setor financeiro como um todo, em Espanha, vai depender do acesso aos mercados. E esse vai depender, e o acesso aos mercados, por sua vez, vai depender da conjuntura macroeconómica espanhola e, portanto, do financiamento do próprio Estado. Porque o preço da dívida abaixo das empresas vai sempre respeitar o preço da dívida soberana. E, portanto, o financiamento à economia espanhola via bancos vai depender da situação espanhola como um todo. Este bad bank é uma situação específica para resolver o problema das caixas, que foram basicamente o braço económico dos governos regionais para alimentarem de forma artificial, via excesso de crédito, a economia das suas regiões e, por sua vez, serem reeleitos e manterem-se no poder. Portanto, este dinheiro é sobretudo para acautelar o problema destas instituições que exageraram no recurso ao crédito. No setor privado, esse vai depender muito mais do nível macro espanhol do que propriamente da solução deste bad bank. Mário Draghi escreveu hoje um artigo na alemã Die Zeit, é uma antecipação daquilo que se pode esperar do encontro do próximo dia 6. Diz aqui, entre outras coisas, que para salvar o euro não são precisas medidas extremas. E vimos isso, por exemplo, pelo próprio discurso. Ainda não foram tomadas medidas, mas as palavras já serviram. Eu acho que normalmente o verão é uma altura de silly season, mas de facto para o Presidente do Banco Central Europeu, para o Presidente do Banco Central Europeu, não foi de todo uma silly season. Eu acho que ele teve um comportamento ao longo deste mês de agosto bastante sensato, porque uma das principais armas dos banqueiros centrais é o sinal que dão ao mercado daquilo que podem vir a fazer, para que depois o mercado de forma automática se ajuste e aceite as expectativas que vêm por parte daqueles que são os que controlam os bancos centrais. E todos os sinais que ele veio a dar progressivamente foram de uma maior abertura por parte do Banco Central Europeu para acautelar estas situações em que no mercado secundário a dívida poderia disparar. E esses sinais para o mercado foram muito importantes, porque ao longo destas 4 semanas em que este discurso se foi intensificando, acabando hoje com este artigo que ele dirigiu diretamente ao povo alemão, porque isto foi colocado num jornal alemão, basicamente vieram fazer com que o mercado ficasse menos preocupado com situações como a de Itália, que seriam a situação do next in line após a situação espanhola. E isso veio a refletir-se automaticamente no preço do financiamento da dívida italiana a muito curto prazo, que veio mais baixo do que nos últimos meses. E, portanto, o que eu penso que ele estará a preparar, embora hoje em dia estas discussões sejam diferentes de semana a semana, mas o que penso que ele estará a preparar nesta fase é um acordo a partir do qual o Banco Central Europeu irá atuar dentro daquilo que é o seu mandato, que é estabilidade monetária, mas com alguma preocupação parecida com o que tem a Fed nos Estados Unidos, que é a questão do crescimento económico. Não está lá escrito, mas a preocupação dele é que não haja um desfazer da União Europeia, que foi isso que ele comentou na carta, mas para tal vai ter que haver aqui um acordo. E esse acordo vai estar provavelmente muito diretamente ligado aos próprios programas da Troika ou do Fundo de Estabilização Europeia, nos sítios onde eles venham a intervir. Isto é, se a Espanha pedir um resgate e recorrer a este Fundo Europeu de Estabilização, que ainda tem que ser aprovado na Alemanha no próximo dia 16. Se a Espanha recorrer a esse fundo, ela terá uma série de obrigatoriedades, iguais ou parecidas com as que nós tivemos cá com o programa da Troika, que sendo cumpridas, então nesse caso, o Banco Central Europeu pode atuar no mercado para comprar a dívida no secundário, a dívida emitida por Espanha. Isto para quê? Para manter as taxas do secundário baixas e permitir mais facilmente o acesso ao mercado. E, portanto, ele está a tentar encontrar aqui um meio termo entre um quantitative easing à la Bernanke e uma gestão totalmente draconiana no que toca à cedência de liquidez, como querem os parceiros alemães. E, portanto, ele está a jogar esta carta com algum cuidado e com alguma diplomacia, e o facto de termos um banqueiro central a escrever um artigo de opinião num jornal alemão, eu acho que já é um grande sinal. É uma grande mensagem. Esta é uma grande mensagem. Não foi uma escolha aleatória.
não foi totalmente uma escolha aleatória. Eu penso que este caminho de negociação é igualmente importante, porque estamos a falar sobretudo de questões políticas e, não havendo apoio político, enfim, todas estas questões podem ter um fim muito mais drástico. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Pedro Ortigão Correia, com os destaques desta quarta-feira nos mercados.